SCP-093-T1 Teste de contenção. Testes com SCP-093 em certas condições baseadas nos procedimentos atuais de contenção para determinar a viabilidade da continuidade destes procedimentos, iniciando com alterações no tipo de espelho utilizado para manter a posição de repouso do objeto. Superfície espelhada, moldura de bronze, espelho com qualidade de varejo. SCP-093 entra em repouso sem qualquer atividade quando colocado sobre o espelho. Este teste, por si só, tira a necessidade do uso de sistemas de contenção caros de prata ou madeira. Mesa de qualidade padrão. SCP-093 adota a posição vertical e começa a rolar pela superfície da mesa em uma direção, fazendo volta em U e rolando na outra direção, formando uma trajetória oval contínua até que um espelho seja colocado próximo ao objeto, momento no qual SCP-093 rola na direção do espelho e deita-se horizontalmente em sua superfície, deslizando até o centro. Notável que, apesar do aspecto áspero de SCP-093, o objeto não risca ou marca de qualquer forma o espelho durante seu deslocamento na superfície. 2 espelhos, frente a frente nas duas pontas de uma mesa. SCP-093 gravita na direção do espelho mais próximo independente de sua orientação, e não faz qualquer distinção entre os tipos ou formatos dos espelhos, dando prioridade ao fator da distância acima de qualquer outro ao escolher o espelho ao qual se deslocará. Um espelho portado por uma pessoa em deslocamento. SCP-093 acompanha o movimento do espelho, ganhando velocidade até que um máximo de seja alcançado. Em qualquer velocidade, o impacto de SCP-093 contra o espelho não gera danos a nenhum dos objetos. Uma pessoa portando SCP-093 e o colocando em um espelho. Esse teste foi acidental e ocorreu como resultado de um funcionário tropeçar em outro após uma discussão sobre quem pagaria a conta do almoço. Como resultado deste comportamento, foi descoberto que uma pessoa portando SCP-093 e o colocando contra um espelho, na verdade, é capaz de entrar no espelho. Adendo. Os testes de contenção foram interrompidos após ser estabelecidos que SCP-093 só requer um espelho qualquer para permanecer inerte. Testes envolvendo a interação humana com espelhos enquanto portam SCP-093 foram autorizados pelo Dr. SCP-093-T2 Teste do espelho. Protocolos do teste. Indivíduos testando SCP-093 devem vestir cintos com fivelas de classe 3 presos ao peito e ligados a um sistema de polias e cordas de tensão capaz de conter 3 metros de movimento. Cordas adicionais podem ser adicionadas para ampliar o deslocamento, caso necessário. As fivelas devem ser de alta qualidade e capazes de aguentar forças aplicadas de 0,2 toneladas. Indivíduos testando SCP-093 devem portar um kit portátil de sobrevivência contendo uma fonte de luz equipável no pulso com vida útil de 3 horas e fontes de energia adicionais capazes de fornecer 6 horas adicionais de luz. 4 garrafas de água com 0,5 litros, 4 refeições prontas de qualquer tipo, além de 2 barras de cereais simples. Gotas de chocolate são permitidas. Uma pistola comum Beretta de 9mm com 24 munições carregada. Este objeto não deve ser entregue até que o indivíduo tenha passado por um espelho usando o SCP-093 e deve ser entregue sob supervisão armada, após ser verificado que o indivíduo atravessou completamente o espelho. A arma deve ser devolvida antes do retorno do indivíduo através do espelho, que deve ser informado desta condição ao entrar no espelho de SCP-093. Uma faca de combate padrão. Um indivíduo não deve ser informado sobre este item, devendo encontrá-lo por conta própria no kit. O indivíduo também deve ser conectado a um sistema de vídeo com uma câmera instalada sobre sua cabeça ou ombros. O dispositivo deve utilizar cabos com o mesmo comprimento que o sistema de cordas. Câmeras sem fio apresentaram resultados variados e só devem ser utilizadas em condições em que SCP-093 adquira uma cor conhecida. Novas cores devem ser testadas utilizando sistemas com fio. Durante os testes, a cor de SCP-093 devem ser registradas.
bem como o histórico do indivíduo e os motivos de sua prisão para identificar como o SCP-093 determina as mudanças de cor. Aparentemente, há uma relação entre as cores e o grau de culpa presente na psique do indivíduo. Os testes em anexo devem ser lidos na ordem. Agente M. Registro número 93-T5. Teste do espelho 3. Cor violeta. O indivíduo é D84930. Sexo masculino, 21 anos de idade, físico médio. O histórico do indivíduo mostra a ocorrência de um assassinato em segundo grau de um policial durante uma apreensão de drogas. Este crime normalmente, embora grave, não justificaria uma condenação que trouxesse o criminoso a nós, mas o homicídio foi excepcionalmente brutal, com uso excessivo de violência. Este indivíduo não agiu de forma cooperativa e teve que ser lembrado que sua cooperação o beneficiaria. O indivíduo entrou pelo espelho fornecido portando SCP-093 que emitiu uma coloração violeta. Técnicos externos observaram que o espelho manteve-se refletivo até que o indivíduo o atravessasse completamente, momento no qual a visão alterou-se, mostrando uma paisagem urbana levemente tingida de roxo, de forma similar ao primeiro teste. Segue a descrição do material gravado em vídeo. A câmera se ativa e se move pela área. O indivíduo se encontra no que parece ser um centro urbano moderno similar a uma cidade como Nova York. As ruas estão praticamente vazias, exceto por alguns carros de marcas e modelos desconhecidos. Estes carros parecem ser de tecnologia altamente avançada e eficiente. O indivíduo tenta olhar pelas janelas dos carros, sem ser instruído a isso, mas desiste comentando que tem um fedor de bunda vindo da área ao redor dos veículos. O indivíduo é persuadido a se aproximar de um dos carros e, tossindo, limpa uma janela coberta de terra. O interior do carro parece estar completamente cheio de um material marrom desconhecido. Nada é visível além da substância marrom. A inspeção de 2 outros carros tem o mesmo resultado. Contudo, um quarto veículo parece ser mais novo que os outros e seu interior encontra-se imaculado. Além disso, as portas deste veículo encontram-se destrancadas e o indivíduo rapidamente o adentra e fecha as portas. O indivíduo é repreendido pelo seu comportamento, e o controle da missão o lembra que sua vida depende de nada além de um cabo, que, embora seja resistente o suficiente para aguentar o fechamento da porta de um carro, não resistiria ao deslocamento de um veículo. O indivíduo discute com o controle sobre essa questão e desloca a câmera pelo painel, comentando que não poderia fugir dirigindo mesmo que quisesse. O painel não possui nenhum controle familiar, não há ignição ou volante e há diversas pequenas telas apagadas, teorizadas como sendo parte de um sistema de GPS. O indivíduo permanece no carro enquanto o controle debate como proceder, uma vez que a cidade é muito maior do que os cenários previamente explorados em testes. O controle continua discutindo o assunto enquanto o indivíduo olha a cidade de dentro do carro. Durante o movimento da câmera, uma face torna-se claramente visível, observando o carro, seus olhos vigiando o indivíduo. Contudo, este fato não foi percebido até uma revisão posterior ao teste. Até esse ponto, o indivíduo não fez qualquer comentário a respeito da entidade. O controle logo informa que o indivíduo deve permanecer onde está e uma equipe de escolta é enviada pelo espelho para se juntar a ele. Uma equipe de 4 funcionários armados é enviada pelo espelho e procede até a localização do indivíduo. O indivíduo é instruído a remover seu equipamento de segurança, que é recolhido. A gravação então para conforme a câmera é substituída por uma unidade sem fio portada pela equipe de escolta. A qualidade de vídeo desta unidade seria mais vulnerável à interferência, mas para marcar a saída do espelho, um receptor sem fio é inserido através do espelho. O indivíduo deixa o carro e passa a andar com a equipe de escolta. Considerando a infinidade de opções, eles são instruídos a simplesmente se deslocarem até o prédio mais próximo e tentar adentrá-lo. Este prédio possui portas de vidro jateado com o nome XEA, Parceira de Pesquisas Inc., e suas portas estão entreabertas. Há um sistema de tranca magnética, mas o sistema encontra-se sem energia. A equipe entra no prédio, chegando no saguão principal. Esta área lembra um típico prédio comercial. Há uma mesa de recepção em forma de C, com uma cadeira posicionada longe, como se tivesse sido empurrada e deixada com pressa. Há também um computador sobre a mesa. A equipe se aproxima da mesa e o portador da câmera é instruído a examinar o computador. A unidade parece ter energia, e Fiel OS aparece escrito na tela, solicitando um nome de usuário e senha. Há um teclado, extremamente fino e com teclas sensíveis ao toque, ao invés de pressionáveis. Após uma tentativa fracassada, surge uma tela de travamento informando que o número máximo de tentativas foi excedido e o computador se desliga. Nenhum gabinete ou botão de ligar é encontrado, então a equipe segue em frente. Atrás da recepção há 2 portas de elevador, uma à esquerda e outra à direita,
com mais teclas sensíveis ao toque. O elevador da esquerda está quebrado, sua porta aberta mostrando o fosso vazio. O elevador da direita parece estar funcionando e com energia. Sem um destino óbvio, a equipe é instruída a ir ao andar mais alto para ter visão da cidade. Todos os pisos parecem acessíveis, com o mais alto sendo o 114, sendo que os botões para os pisos 112, 13 e 113 estão faltando no painel. A viagem de elevador é rotineira, mas parece que o transporte passa pelos pisos 13 e 113, sugerindo que os andares foram construídos, mas que não há nada neles. No 114, as portas se abrem e a equipe entra em um salão. Há diversos sofás empoeirados e um televisor, aparentemente de LCD, com mais de 60 polegadas cobrindo uma das paredes sem energia. Diversas janelas encontram-se abertas, levando a luz do sol até o final do salão. A equipe avança, aproximando a câmera das janelas. A vista da cidade é espantosa. Este é um dos prédios visíveis mais altos, embora existam outros de tamanho similar. A cidade abaixo é cinza e silenciosa. Não há qualquer indício de vida nessa altura. Alguns prédios da cidade parecem ter sido manchados com uma espécie de massa marrom, como se um corpo gelatinoso tivesse sido jogado contra a superfície e escorrido antes de endurecer. Outros prédios têm pisos com vidros estilhaçados e a mesma substância marrom escorrendo pelas bordas. Um dos membros da equipe chama o portador da câmera até as janelas do outro lado do salão. Do outro lado do prédio, os limites das cidades podem ser vistos. A atenção é dirigida para uma rodovia que circunda a cidade, na qual outro humanoide imenso com o corpo pela metade rasteja, se arrastando com os braços elásticos como visto em testes anteriores. A criatura anda pela estrada e é perdido de vista. A equipe volta para o elevador e percebe que um botão já foi ativado, levando ao andar 74. Nenhum dos membros da equipe se aproximou do elevador, então a equipe concorda em ir até este piso. No andar 74, as portas se abrem, revelando uma sala de espera que parece ser um consultório médico. Na recepção há uma folha de assinatura registrando diversos nomes e datas. As datas anotadas são todas do ano 1953. Há um computador na recepção com a área de trabalho sendo exibida. O fundo de tela no monitor mostra uma imagem de grandes mãos em posição de oração com as palavras Fiel OS subscritas. Na área de trabalho há uma série de pastas organizadas por ano contendo arquivos que, quando clicados com o botão do meio do mouse, abrem um editor de texto. Todos os arquivos parecem se tratar de agendamentos de consultas. Sobre a mesa, há um caderno intitulado Da Mesa do Dr. Borisisky, Purificador Abençoado. A porta do consultório contém o mesmo nome e títulos inscritos, bem como a imagem de um crucifixo. Abrir essa porta leva a um corredor branco e sem poeira com duas salas de exames e uma porta trancada com senha digital no fundo. As salas de exames são comuns e possuem características típicas de consultórios normais. Todos os compartimentos de remédios estão vazios. Uma pequena quantidade de explosivo C4 é colocada sobre a tranca da porta codificada, a pedido do controle, e o mecanismo é detonado abrindo a porta. A área recém-aberta é bem maior do que a recepção e parece conter uma série de cápsulas grandes de contenção. Há um total de 6 dessas cápsulas. 2 estão quebradas e com uma espécie de ambar amarronzado que cobre o chão saindo delas. Uma delas está vazia e as outras 3 têm humanos nus flutuando em seu interior, usando máscaras de respiração. Posicionados na frente destes tubos, há registros médicos mostrando sinais vitais e condições. Na seção sobre sintomas, os registros indicam, em um inglês levemente distorcido, complicações que parecem mais serem falhas de caráter ou de personalidade, ou simplesmente incidentes ocorridos nas vidas dos pacientes. O controle pede que a câmera se aproxime de um dos registros de pacientes. Após o foco da câmera, é possível ler: a cidadã Jennifer McZirka sofreu um lapso no coração, que a levou a se deitar com seu vizinho 2 vezes em noites em que seu marido saía de casa. A paciente se entregou ao Senhor e as nossas mãos para uma limpeza de corpo e mente. Prece foi administrada pelo Padre Superior Walakin, e a paciente foi submetida a um período de 3 dias nas lágrimas do Senhor para limpar seu sistema e ser liberada em seguida. Outra página mostra: o cidadão Alberius Faranfan atacou um padre superior durante um sermão, blasfemiando ao afirmar que as lágrimas do Senhor mexeram com a mente e o coração de sua filha, atribuindo ao padre e à sua bênção o comportamento promíscuo da garota. Sem provas embasando estas blasfêmias, o juiz misericordioso e o juiz castigador concordaram que Alberius Farafan deve ser banhado nas lágrimas do Senhor por 1 semana para a limpeza de seu corpo e alma, provando então que os atos de sua filha não são culpa das mãos dos padres e para dar a ele paz pessoal. O indivíduo que vinha acompanhado à equipe de escolta em silêncio começa a entrar em pânico. A câmera se move para ele, mostrando que ele está rodeado por entidades similares àquelas vistas nos primeiros testes. A equipe de escolta relata que o indivíduo está tendo uma crise de pânico,
mas o controle pede que se mantenham em posição e aguardem. O indivíduo grita com as entidades cuja presença não é confirmada pelo comandante da equipe, que afirma que o indivíduo se encontra sozinho no canto da sala. O controle solicita que um dos membros da equipe se aproxime para recuperar o indivíduo. O membro escolhido se aproxima conforme o comandado. No vídeo, as entidades são vistas abrindo caminho para o membro da equipe, que levanta o indivíduo e o leva para longe do canto da sala. As criaturas no vídeo são vistas se deslocando para bloquear o caminho quando o indivíduo é movido. Elas permanecem inflexivelmente observando o indivíduo, não importa para onde ele se mova. O controle solicita que a equipe retorne imediatamente. A equipe se vira para sair. Antes de sair, um dos membros da equipe menciona ter reparado em algo na recepção, uma pasta etiquetada com "As Lágrimas do Senhor". O controle solicita que a pasta seja levada e ela é inserida no kit portátil do indivíduo. A equipe volta para o elevador e desce até o térreo. Ao deixar o prédio, o indivíduo aponta pela rua na direção do ponto de entrada. A câmera se move para uma seção levantada da rodovia, na qual um dos torsos enormes rasteja lentamente. A entidade vira sua cabeça sem feições para observar a equipe de escolta, levanta sua cabeça para o céu e emite um rugido. O líder da equipe ordena que os membros se movam, continuando para o ponto marcado pelo receptor sem fio. A criatura na rodovia estica um braço até tocar o solo, antes que a câmera se mova até a passagem. Todos os membros da equipe, menos um, passam pelo ponto de entrada. O indivíduo passa pelo ponto de entrada e a superfície do espelho volta a se tornar refletiva. SCP-093 é derrubado pelo indivíduo que, em pânico, tenta fugir da câmara. O indivíduo é rescindido pelo líder da equipe após tentar sacar a pistola presente no kit portátil. O líder da equipe solicita que o portal seja reaberto, mas vários minutos se passam até ser encontrada uma pessoa capaz de portar SCP-093 e produzir uma cor similar. Quando a cor correta é encontrada e o objeto é aplicado ao espelho, é possível ver o receptor sem fio, e os presentes relatam sentir um odor horrível. O líder da equipe passa pelo portal acompanhado pelo indivíduo de controle. O uniforme e os pertences do membro da equipe da escolta deixado para trás são encontrados e recolhidos, mas o membro em si não pode ser visto e não responde a chamados. O membro é considerado morto em combate e o receptor é recuperado. O indivíduo de controle e a equipe voltam pelo ponto de entrada e a superfície do espelho volta a se tornar refletiva. Uma revisão posterior da câmera recuperada mostra o membro da equipe de escolta tentando agarrar o ar no local onde o ponto de entrada estava, e então se virando para olhar para o torso. Um gel marrom parece escorrer da criatura conforme ela se move, evaporando logo após escorrer. Diversos disparos são feitos contra a face da criatura, com a arma automática portada. Os disparos atingem o rosto da criatura, fazendo esguichar um líquido marrom menos viscoso dos ferimentos. Grita obscenidades conforme a face da criatura desce sobre ele e a câmera é derrubada no chão. A gravação permanece escura por cerca de 65 segundos, até que a luz volta e a câmera filma a criatura rastejando de volta pela estrada, continuando seu trajeto original. Acredita-se que foi absorvido pela criatura e talvez digerido. Isso pode ter sido um exemplo de como essas entidades desconhecidas se alimentam em contato direto com matéria viva. É recomendado que mais pesquisas sejam feitas para evitar este problema. A pasta recuperada foi arquivada como DAO.